Boa noite, que a graça e a paz esteja com todos nós, amém? Vocês podem sentar. Eu quero agradecer ao bispo Davi Alberto, que é o pastor da igreja, ao André, ao bispo André, a Gláucia, a pastora Gláucia, aos meus amigos de bom tempo e que confiaram essa responsabilidade de partilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite. Se existe alguma coisa que alguém deve se sentir honrado, é partilhar a palavra de Deus. Não existe nenhum título, nenhum tipo de nome ou nenhum tipo de honra humana que se compare em partilhar a palavra de Deus, porque nós sabemos que esse é um tesouro que Deus deixou para nós e é um prazer e uma alegria quando nós somos convidados para falar dele. Hoje eu vim aqui falar para vocês do mês das mulheres e aproveito também para fazer uma divulgação. Eu trouxe meu livro, Mulheres Têm Medo de Quê? E alguém já falou assim, é de barata? Não, não é de barata, né? Tem mulheres que matam barata na minha casa, quem mata barata sou eu. Então, é um livro que fala sobre medos de rejeição, medos de solidão, medo de envelhecimento, medo de não serem amadas, medo de muitas vezes admitir violência doméstica. Isso é um problema sério que a gente falar sobre isso, né? Medo que as mulheres têm muitas vezes de não saberem fazer escolhas, é sobre tudo isso. Então, se você quiser esse livro autografado, você vai ter o prazer de me procurar no final do culto e eu vou ter a alegria de autografar o livro para você. E eu tenho certeza que você vai ser abençoada. Esse livro foi publicado em 2006. Em 2007, ele foi indicado como o melhor livro de aconselhamento cristão. E eu tenho certeza que você, mulher, e se você está aqui e a sua esposa não veio, a sua mãe não veio, compra para sua mãe, compra para sua esposa, para sua filha. Eu tenho certeza que é um livro que vai abençoar a sua vida. E se perguntar quanto é? É R$45. Nossa, é caro. Você faz a unha, paga R$45, na semana seguinte você tem que passar acetona e já acabou. Um livro é para toda a vida, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês nessa noite algo muito importante, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Mas os dias não são difíceis hoje, sempre foram difíceis. Quando é que os dias se tornaram difíceis? Quando o homem, lá no Éden, abandonou a Deus. E desde então, nunca mais o mundo se tornou um lugar fácil. Porque, na verdade, quando Deus nos criou, Ele nos criou com um propósito maravilhoso. Deus nos criou acima dos anjos, porque os anjos, eles se relacionam para dar ordens, inclusive ao nosso respeito. Mas quando Deus nos fez, Ele tinha um propósito diferente. Deus queria ter muitos filhos e Ele criou a mim e você, porque Ele queria um ser para se relacionar. E de onde que a gente tira isso? Lá em Gênesis diz que toda tarde Deus ia conversar com o homem. Deus nos criou porque Ele queria criar seres com o qual Ele pudesse conversar. E isso foi destruído quando lá no Éden o homem resolve se afastar de Deus, ele não quer mais se relacionar com Deus. E desde então, desde lá do Éden, o mundo se tornou um mundo difícil. A gente fica pensando assim, no meu tempo, sempre foi difícil. A Bíblia diz que o pecado, ele vai piorando. E cada vez mais que o tempo vai passando, as pessoas vão pecando mais e vai abundando o pecado. Mas a Bíblia diz também que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por isso que nós estamos aqui, é por causa da graça. Porque se fosse por causa de nós mesmos, nem nós estaríamos aqui. Vamos pensar que tempo difícil é esse que nós estamos vivendo. Quando a gente pensa em tempo difícil, a gente começa a pensar no tempo atual, porque hoje a gente tem internet. Mas houveram muitas guerras ao longo do tempo que não tinha internet e tinha guerra e as pessoas morriam também. Só que agora a gente assiste a guerra ao vivo, a gente agora assiste as pessoas se matando e a gente tem a sensação de que aquilo está pior porque nós participamos hoje quase que ao vivo da violência. Mas tempos violentos sempre existiram. E eu queria falar nessa noite para você lições de sabedoria para enfrentar dias difíceis. Nós, às vezes, temos uma ideia muito equivocada de que porque somos cristãos, nós não vamos enfrentar desafios. Essa é uma ideia completamente infantil, porque, na verdade, Jesus já disse que o mundo jaz aonde? No maligno, ou seja, está dormindo no maligno. O que a gente pode esperar dessa terra? Alguém publicou no Facebook, um dos meus amigos, que ficou muito chateado porque o carnaval profanou o nome de Jesus, e eu falei para ele, o que você esperava de uma festa profana?
que numa festa profana alguém adorasse a Jesus? O que alguém pode esperar de pessoas que claramente dizem que vão para uma festa para glorificar a carne? O que a gente pode esperar de pessoas que vão lá para mostrar o quanto gostam de pecar? A gente quer que eles digam que Jesus é maravilhoso, que Jesus salva, que Jesus é o Redentor? Obviamente que não. Como a gente precisa parar de sermos pessoas que não param para entender que esse mundo não é um mundo que gosta de crente. Porque a hora que o mundo gostar de crente, tem uma coisa errada. Ou o crente deixou de ser crente, ou o mundo todo se converteu. E aí eu quero compartilhar com você de uma época difícil. Nós estamos no mês das mulheres, e eu quero falar de uma mulher que viveu um tempo difícil. E ela decidiu ter uma postura de sabedoria. É uma história que você conhece, é uma história que todo mundo conhece, mas a Bíblia ela se renova a cada vez que a gente partilha ela. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Esther. E o versículo 4, capítulo 4, versículo 14. A minha versão pode ser diferente da sua, mas no final, todas as versões querem dizer a mesma coisa. Esther, capítulo 4, versículo 14 diz assim: se você ficar calada, numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família de seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Deus te colocou em 2025, no século 21, para viver esse tempo. E quem sabe se não foi para esse tempo que Deus fez com que você estivesse aqui, para que você faça a diferença. A gente começa a fazer criações, por que eu sou daqui, por que eu nasci nessa família, por que eu tenho essa história. Quando eu era criança, eu falava assim: Deus, eu queria ter nascido na Dinamarca, na Suécia, não no Brasil. Aí veio na minha cabeça assim: não, você podia ter nascido no Congo, você podia ter nascido na Nigéria, você podia ter nascido no Afeganistão. Aí eu pensei: não, o Brasil está bom, não é isso? Está de bom tamanho. Quando a gente começa a pensar que a nossa vida devia ser melhor porque a gente está insatisfeito com a nossa vida, é que a gente não entendeu que a vida de ninguém é por acaso, e se você está nesse tempo, é que Deus separou você para esse tempo. Deus separou você para a família que você tem, Deus separou você para o trabalho que você tem, Deus separou você para o país que você tem. Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus preparou você para viver esses dias difíceis, para que você seja a diferença. E foi exatamente isso que Mardoqueu falou para ela. Mas a história não começa assim. A história de Esther começa de uma forma bem interessante. A história de Esther começa com uma narrativa que muitas vezes nós fazemos e não percebemos. A história de Esther começa com uma menina órfã. Ela é órfã e ela é judia. E ela mora na Pérsia. A Pérsia é hoje o Irã. E a história começa quando o povo judeu se afasta de Deus, a Babilônia invade a Jerusalém, leva todos os cativos, e ali começa a história de Daniel. E depois de um tempo, o rei da Babilônia cai, e a história que você sabe de Beltesazar, que tem a mão escrita na parede, e entra lá o Império Persa, e é nesse contexto que começa a história de Esther. Esther é uma menina órfã, que é judia, não nasceu em Judá, porque pelos anos ela devia ter nascido no cativeiro, e ela é criada por um primo chamado Mardoqueu. E ela está naquele contexto, vivendo ali, uma vida comum, uma história comum, e deixa eu falar para você, a Bíblia a gente lê como pessoas especiais, mas são todas pessoas comuns. O que as torna especial é aquilo que elas permitem que Deus faça com a vida delas. E ela é uma menina comum, que mora ali, numa etnia. Ser judeu significa etnia. Judeu, ele não é o que nasce em Israel. Judeu não é aquele que pratica o judaísmo. Judeu é aquele que nasce de uma mãe judia. Ela era uma menina judia, considerada inferior, num lugar em que as pessoas desprezavam os judeus. Então, ela não tinha um lugar confortável, ela não morava num lugar em que era agradável, em que as pessoas a queriam bem. E ela podia começar a narrativa dela dizer assim: ó céus, ó dia, ó vida. Você conhece gente assim? Que todo dia reclama,
todo dia a vida é ruim, você vai conversar com ela e você chega toda feliz e sai murcho. Tem gente que disputa a dor, você vai conversar, estou com dor nas costas, aí você estou com uma dor pior. Você fala que tem uma dor de cabeça, ela diz assim, não, mas a minha cefaleia não passa. Aí você fala que tem dor na lombar, diz assim, mas eu estou com 3 hérnias de disco. Tem gente que só conta coisa ruim. Você liga para ela e começa a falar com ela, como é que você vai? Você se arrepende, porque a narrativa dela é péssima. E aí você fala assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem, é mais ou menos. Tem pessoas que não têm alegria, contentamento, tudo para ela é difícil, é ruim. E a narrativa de Esther podia ser essa. Ah, eu sou uma órfã, eu sou uma judia, ninguém olha para mim. E é nesse contexto que tem uma festa, uma grande festa. O rei Artaxerxes, que nessa história é chamada de Assuero, ele estava muito contente porque ele tinha conseguido governar o mundo inteiro e ele pensa assim, eu vou dar uma festa para mostrar para as pessoas o quanto eu sou poderoso. E a festa durou dias e dias. E aí, quando ele já não aguentava mais da bebedeira, ele teve uma ideia fantástica. Mandou chamar a esposa dele para ostentar a beleza da esposa dele. Ela ficou sabendo que era um monte de bêbada e ela falou assim, eu não vou passar por essa humilhação. E quando eu li essa passagem, eu falei assim, Vasti era posicionada, né? Não foi. Você pensa que a Vasti estava errada? Estava não, ela ia desfilar para um monte de homem bêbado. E ela não foi. E aí o rei se sentiu humilhado. Aí junto do rei não tinha gente para abafar o caso. Tinha gente assim, rei, olha só, vai pegar mal para nós, porque se a mulher do rei não obedece o rei, as nossas mulheres também não vão nos obedecer. E se juntam ali e falam para o rei, destrona a Vasti. Aí o rei naquela Bíblia diz, vou fazer isso também. Só que passou os dias e ficou com saudade da Vasti. Ah, cadê Vasti? E eles vão lá e falam assim, rei, se o senhor voltar atrás, o senhor vai parecer um homem fraco. Ele decide mostrar que ele era forte. E ele vai lançar um concurso. Ele lança um concurso. E aí você imagina uma menina órfã, exilada, de uma etnia inferior. Mulheres judias, naturalmente, não são loiras, não têm os olhos azuis, elas são morenas. Ela, naturalmente, não parecia uma menina persa. As mulheres da Pérsia são lindíssimas até hoje. As mulheres judias também, mas ela não parecia uma menina persa. E alguém que tem uma narrativa assim, ah, olha como é minha vida, ah, olha como eu sofri, uma pessoa dessa nunca vai conseguir alcançar os préstimos de Deus, sabe por quê? Deus não tem filhos vítimas. Se você se coloca numa posição de vítima, e aí eu não estou falando de alguém que sofreu de depressão, ansiedade, isso é uma outra coisa, porque quem tem depressão e ansiedade está com uma doença psíquica e precisa se cuidar, isso é uma outra coisa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas pessoas que se colocam na posição de vítima e elas só fazem a mesma narrativa. A vida para mim não deu certo, só dá certo para fulano, para cicrano, para mim não dá. E ela tinha tudo para dizer isso. Eu sou órfã. O que eu vou fazer nesse concurso? Eu sou judia. O que eu vou fazer nesse concurso? Não tem pai, não tem mãe para me dar apoio aqui. Eu sou judia. Eu sou exilada. Sabe o que diferenciava Esther? Era a sua mente. Porque quando a sua mente diz quem você é, que você é filho de Deus, você olha para frente, você ergue a cabeça e você sabe que independente de onde você estiver, você tem uma marca, que é a marca de Deus. E é isso que acontece com Esther. Ela era escrava, ela era exilada, ela era órfã, mas ela tinha pose de rainha. Guarda isso na sua cabeça. Quando a gente tem postura, quando a gente tem posicionamento, você pode passar pelo problema que for. E sabe o que acontece? A gente se agarra a algumas inverdades que Satanás coloca no nosso ouvido, porque ele quer que a gente se sinta inferior, porque ele sabe que o dia dele está chegando, mas nós estaremos com o Senhor. E ele quer que a gente acredite que a gente é inferior. Todo mundo tem vida difícil, e eu posso escolher que história eu vou contar para vocês. Eu posso contar uma história para vocês, e vocês ficarem com muita pena de mim.
Mas eu posso contar para vocês também que eu já venci muitos desafios e que Deus me abençoou para que eu chegasse em muitos lugares. É a escolha que você vai fazer da história que você quer contar. E aí você vai decidir qual é a história que você vai contar. A história que Deus está planejando para você, a história que Deus te construiu, ou você vai se agarrar a mentiras de pessoas que dizem que você é menor ou inferior. Eu estava conversando com a minha filha e dizendo para ela como que a questão do racismo rouba a história. Quando alguém ouve, né, que uma pessoa negra, uma pessoa preta veio da escravidão, ela pensa que seus antepassados eram escravos. Deixa eu falar uma coisa para você. Te contaram a história errada. Eles nunca foram escravos, eles foram escravizados, eles eram livres. E quando você fala que alguém foi escravizado, você coloca na conta do colonizador e do opressor a maldade que ele fez. Ninguém chegou aqui escravo, se tornou escravo na mão daquele que achava que ele era uma propriedade e não uma pessoa feita por Deus. E muitas delas que vieram para cá eram reis e rainhas na terra delas. E se a gente for parar a pensar na história mais ainda, a maior biblioteca do mundo antigo ficava na África, num lugar chamado Alexandria, lá no Egito. O maior império do mundo foi o Império Africano, lá no Egito. Uma das maiores rainhas do mundo antigo, lá no Novo Testamento, era a rainha que foi lá que encontrou com o eunuco de Candace, lá na Etiópia. Só que quando a gente aprende a história errada, a gente começa a acreditar que a nossa cor é ruim, nosso cabelo é feio, nosso cabelo é ruim, que aquilo que é feito em nós é mal, e Deus não faz nada mal, tudo que Deus faz é bom. A Bíblia diz que quando Deus fez a natureza e viu que tudo era o quê? Bom. É tão interessante que a gente devia aprender com Deus, que Deus fazia as coisas e Ele parava e apreciava. A gente nem consegue apreciar. A gente faz a comida, come correndo, a gente termina a obra da casa e quer fazer outra coisa. A gente devia aprender com Deus, fazer e apreciar. Eu brinco também que a última coisa que Deus fez foi a mulher e não fez mais nada. Sabe por quê? Chegou na perfeição. Amém ou não amém? Você já leu na Bíblia, depois que Deus fez a mulher, Deus fez o quê? Nada. Ele deve ter descansado, porque deve estar dando muito trabalho, né? Então, quando a gente começa a olhar a história de Esther, a gente aprende a primeira coisa, primeiro ensinamento em dias difíceis. Não esqueça quem você é. Ela sabia, a narrativa humana era: sou órfã, sou exilada, sou judia. Mas qual era a narrativa de Deus para ela? Você é filha do Deus Altíssimo. Então a gente tem que perceber qual é a narrativa que a gente vai abraçar, qual é a narrativa que você vai acolher. E a gente vai ouvindo bobagens, fulano tem um cabelo ruim, cicrano fez não sei o quê. Queridos, que Deus é esse que vai fazer alguém em imperfeições? Imperfeitos são os nossos olhos, imperfeitos é a história que construíram, imperfeito é aquilo que a gente ouviu. E você tem que parar para pensar naquilo que Deus diz sobre você. E onde é que a gente aprende o que Deus diz sobre nós? Na Bíblia. A Bíblia diz que eu sou filha de Deus. A Bíblia diz que Ele entregou Jesus para me salvar. A Bíblia diz que eu sou redimida. A Bíblia diz que eu sou salva. A Bíblia diz que eu vou morar com Ele. É isso que a Bíblia diz sobre mim. O que as pessoas dizem que eu sou pobre, ou que eu sou feio, ou que eu sou magro, ou sou gordo, eu não devia me agarrar nada disso, porque eu devo me olhar no espelho e dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque tudo que o Senhor faz é perfeito, e eu sou maravilhoso. E quem se enxerga assim, meu querido e minha querida, não perde nada. Olha para frente, sabe por quê? Ele sabe quem está por ele. E aí a Esther, ela participa daquele concurso, e mais à frente no versículo, no capítulo seguinte, diz que o eunuco começou a oferecer mais coisas para ela se arrumar, porque ela tinha direito. Elas iriam entrar no harém do rei, para o rei escolher quem que ele queria. E ela disse: não quero mais nada. Sabe o que eu aprendo também no segundo ensinamento? Não se corrompa para parecer quem você não é. Hoje nas redes sociais todo mundo quer parecer o que não é isso? A gente quer parecer o que a gente não é, porque ninguém, né, mostra lá ovo frito. A gente só posta, né, comida boa, e está tudo bem. Mas a questão é o quanto a gente se agarra a isso
E as redes sociais se tornaram um cativeiro para as pessoas. O Brasil, o mundo está enfrentando uma série de dificuldades emocionais porque as meninas se matam ou se automutilam porque olham para a rede social e não se reconhecem, se acham feias, se acham obesas e não são, se acham inadequadas porque a rede social mostra pessoas inalcançáveis e que muitas vezes estão cheias de filtro. Não se corrompa para não parecer o que você não é. A Esther falou assim, não preciso de mais nada, isso aí que você já me deu já é o suficiente, eu já estou me sentindo bem, não preciso de mais nada, eu quero parecer o que eu sou. Não tenha medo de parecer o que você é, porque o que você é muito bom. Não queira ser parecido com outra pessoa, porque o que Deus fez com você é muito bom. Agora você não pode querer parecer coitadinho, né? Só quer parecer vítima. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não tem filhos especiais, mas também não tem filho vítima. Há uns anos atrás, eu falei assim, Deus, porque quando eu era criança, eu fui criada num lar cristão, meus avós eram batistas, meus pais, eu, minhas filhas, até esqueci de falar, né, eu sou da igreja batista em Marapendi. E aí, eu era mais ou menos uma jovenzinha, e eu comecei a ver a questão de corrupção no Brasil, eu falei assim, Senhor, já pensou se fulano de tal se converte? Eu vou dividir o céu com ele, eu não quero não. Olha que petulância, escolher com quem vai para o céu não é meu. Aí eu falei para Deus, não quero fulano no céu não. Ele roubou muito, levou o Rio de Janeiro à falência, daqui a pouco você vai saber quem é. Levou o Rio de Janeiro à falência, foi um governador que roubou muito, então eu quero encontrar com ele no céu. E aí me veio uma vozinha assim, Miriam, você já levou alguém para comer na sua casa, mendigo? Eu falei, eu não. Você já dormiu na rua com pessoas que estão em situação de rua, dividindo com elas o desalento? Eu, não. Você já doou uma parte daquilo que você nem tem, né, para alguém? Eu também não. Pois é, Madre Teresa de Calcutá fez isso. Se fosse escolher alguém para colocar lá, colocaria ela, não você. Eu falei assim, então Deus está de bom tamanho, fulano pode ir para o céu, eu divido o céu com ele numa boa. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Deus não tem filhos especiais, Deus não tem filhos vítimas, porque o amor de Deus não tem nada a ver comigo, com você, o amor de Deus tem a ver com ele. Mas você precisa se posicionar e reconhecer que você é filho dele e que você tem uma missão e um propósito aqui nessa terra, que é espalhar esse amor dele. E você não pode espalhar esse amor dele se você não tem amor próprio, se você não se valida, se você não se reconhece, se você não consegue se enxergar, você não tem nenhuma autoridade para falar de Deus. Pessoas que só reclamam, pessoas que só resmungam, elas estão ofendendo a Deus. Eu tive uma experiência traumática. Uma vez eu estava no mercado e eu nunca mais fiz isso. Eu comecei a colocar as coisas na esteira e falei assim, está muito caro, né? Aí a moça do caixa concordando. E eu comecei a falar, nossa, está muito difícil. Aquelas reclamações que a gente faz quando faz compra. Eu não faço mais não. E eu vou te dizer por quê, eu testemunho disso. E aí a caixa foi passando as compras, uma senhora atrás de mim falou assim, você conhece Jesus? Eu fingi que não escutei. Eu crente. Eu ia dizer o que para ela? Sabe o que ela estava dizendo para mim? Se você conhecesse Jesus, você não estava reclamando. Crentes não reclamam, crentes são gratos. Quando a gente começa a entrar na reclamação, a gente está com a mente do povo que saiu do Egito, estava com saudade da cebola e não enxergava a liberdade que Deus tinha dado. Lembra de onde Deus te tirou e onde Deus te colocou, para você parar de reclamar. O terceiro ensinamento é que quando Esther soube de Mardoqueu, o que ia acontecer, Mardoqueu falou para ela, não pense que você vai escapar. E ela entendeu que ela tinha um compromisso não só com ela, mas com a família dela e com muita gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é responsável por muita gente. O seu comportamento afeta muita gente. As suas escolhas afetam muita gente. Quando um homem decide fazer uma coisa errada, ser infiel à sua mulher, ele atinge muita gente.
Quando uma mulher não cuida bem dos seus filhos, não arruma sua casa, ela não é boa esposa, ela atinge muita gente. Quando você não se comporta como alguém que deve ser grato ao Senhor, você atinge muita gente. Sabe o que Mardoqueu falou para ela? Não é sobre você. E é isso, a vida não é sobre a gente. Sabe por quê, querida? Se eu morrer agora, sabe o que acontece? Nada. As minhas filhas vão chorar, eu acho. E vão ficar disputando as minhas bijuterias. O único que quando morreu fez diferença foi Jesus. O Papa está lá moribundo. E se ele morrer, sabe o que acontece? Nada. O que aconteceu quando a Lady Di morreu? Nada. O mundo não para porque alguém morreu. O único que fez a terra parar e fez o mundo tremer foi Jesus. E aí, a Esther aprendeu uma lição. Não era sobre ela. Se você se calar, você pensa que você vai escapar, mas se você fizer alguma coisa, Deus pode salvar todo mundo, então você é responsável por muita gente. Fala você aí, eu sou responsável por muita gente. Porque nós somos. As pessoas estão olhando para a gente. Tem uma música pentecostal que eu gosto muito, diz assim: onde está aquele povo barulhento? Que é quando as pessoas vão sentir falta do crente, que é responsável por muita gente e anunciar Jesus. Depois que Esther fica sabendo disso, ela entende que se trata de uma guerra, não de uma guerra apenas física, mas de uma guerra espiritual. E ela vai fazer jejum e oração. E ela avisa as suas servas que elas jejuem com ela por 3 dias. Mas a Bíblia não diz que ela fica descabelada, que ela fica gritando. Deixa eu falar uma coisa para você. Independente do problema, a casa precisa continuar funcionando. Então, está com problema? Tem que continuar lavando a louça, tem que continuar varrendo a casa, tem que continuar se penteando, tem que continuar se arrumando, porque guerra nenhuma pode parar você. E aí estava lá aquela confusão toda, mas ela manteve a pose dela. O fim da história você já sabe. Eu fui pesquisar para pregar para vocês. O livro de Esther está na Bíblia para justificar uma festa chamada Festa do Purim, que é uma festa em que eles celebram a libertação dos judeus. Ser judeu nunca foi fácil. Vocês já estão observando que o mundo inteiro está tendo muita má vontade com Israel. E eu não quero discutir quem é que está certo e quem está errado, porque a violência sempre vai estar errada, né? Mas o mundo nunca teve boa vontade com Israel. Nunca teve boa vontade com o judeu, em lugar nenhum. Haja vista a história que a gente tem do Holocausto, 6 milhões de judeus que precisaram encontrar uma terra que já era deles, né? Então, esse ódio que Amã tinha de Mardoqueu é antigo. E é tão interessante que o Amã ficou com raiva de Mardoqueu porque ele não se curvou. Sabe por que Mardoqueu não se curvou? Porque ele entendia que não se curvava para homens. E provavelmente foi com Mardoqueu que Esther aprendeu isso. Sabe, meu querido, minha querida, quando nós pararmos de nos curvarmos diante dos homens e nos curvarmos apenas diante de Deus, quando a gente para de negociar a fé, quando a gente para de negociar nossos valores, quando a gente para de se corromper para parecer o que a gente não é, nós vamos atravessar os dias difíceis, sim, mas nós vamos aprender com sabedoria, assim como Esther. Ela venceu aquele desafio com jejum, oração, ela se apresentou diante do rei. O rei, diferente do que fez com Vasti, o rei levantou o cetro para ela. Ela preparou um banquete para denunciar o seu inimigo. Eu lembrei do Salmo 3, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E agora eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você que está sentado aí, que a vida toda fiz uma narrativa, ó céus, ó dia, ó vida, por que minha vida é assim?
Eu quero que hoje você faça um compromisso com o Senhor para nunca mais fazer isso. Eu quero que você venha aqui à frente lembrando quem você é. Eu sou filho de Deus Altíssimo e eu nunca mais abaixo a minha cabeça porque eu sei de quem eu sou filho. Como é que Esther enfrentou os dias difíceis? Ela não deixou as coisas entrarem em desespero, ela estava com medo. Ela estava com muito medo. E a gente tem muito medo. Mas ela sabia quem ela era. Se alguém disse para você que seu cabelo é feio, que sua cor é feia, que sua origem é feia, que você veio de uma família torta, que a sua família não é boa, eu quero dizer para você que tudo isso é mentira do diabo, que você é maravilhoso, você é maravilhosa, porque em Cristo nós somos perfeitos, porque Ele nos fez perfeitos, não perfeitos em moralidade, não perfeito em características pessoais, porque a gente não é bom, bom só é Deus. Mas eu quero que você se reconheça em Cristo e faça um pacto com o Senhor de reconhecer quem você é diante dEle. E se você tem dificuldades para romper na sua vida, de alcançar lugares melhores, enfrentar às vezes uma entrevista, um lugar, porque você ouviu de alguém que você não ia conseguir, lembre-se, Esther era órfã, exilada, judia, mas ela nunca esqueceu quem ela era. Eu queria convidar você que é jovem, você que é adulta, você que é mulher, você que é... Que você, assim, eu tenho um desafio para vencer. Eu sempre ouvi que eu não era capaz, mas eu já aprendi que eu sou. Eu queria que você viesse aqui à frente para orar comigo. Porque nós vamos aprender nessa noite que nós somos capazes de grandes narrativas. Nós somos do Senhor. Então eu queria convidar você. Eu via mesmo que eu era de uma família assim, meio torta, que minha vida é meio torta, que minha mãe me teve desse jeito, que eu sou filha de fulano cicrano. Querida, você não é filho de fulano cicrano, não, você é filho de Deus. Eu quero que você venha aqui à frente, se colocar diante do Senhor. Senhor, eu creio que eu sou tua filha, eu sou teu filho, e que não importa de onde eu vim, importa o que eu sou diante do Senhor. Se você tem medo da vida, de enfrentar dias difíceis, essa é a hora de vir aqui e se comprometer. Senhor, me dá coragem para enfrentar dias difíceis. E nós vamos vencer, nós vamos passar. E vai vir dia difícil todo dia. Você não está pensando que vai vir dia difícil em 2025 e 2026, não vai ter não. 2026 vai ter outros dias difíceis. 2027, outros dias difíceis. E nós vamos ter dias difíceis até Jesus voltar. Mas, aprendendo, como a gente aprendeu nessa noite, que Esther ouviu que não era sobre ela. Então é sua responsabilidade se colocar no lugar de coragem para que você seja referência para muita gente. Eu queria convidar você que quer ser referência para muita gente para vir aqui à frente. Eu quero ser referência na minha casa. Eu quero ser a pessoa na minha casa que vai dizer assim, não pode contar comigo. Eu quero ser a pessoa na minha casa que vai dizer assim, não, eu tenho coragem. Deus vai nos dar condições. Eu quero que você seja a pessoa que traga coragem para sua família. Traga coragem para sua casa. E tenha agora uma postura de contentamento. Sabe por quê? Quem gosta da casa que tem, enxerga um palácio. E quem tem palácio e é ingrato, nunca vai reconhecer o que tem. Vou convidar o Bispo André para vir orar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, olha aqui para mim, por favor. Eu tenho contado isso aqui algumas vezes, ministrando aqui e também pregando. Eu tenho contado isso aqui algumas vezes, acerca da minha vida, do que eu vivenciei no ano de 2020, no meado do ano de 2020. Uma crise de ansiedade terrível,
que me levou a ter sintomas de depressão e de ansiedade terríveis, a ponto de eu não conseguir atender um telefone, a ponto de eu não conseguir ver as redes sociais, a ponto de eu não conseguir receber pessoas dentro da minha casa, receber visitas, e não conseguir dirigir. Um momento muito terrível. E foi neste momento que Deus colocou na minha vida a doutora Miriam. Foi num momento como esse que Deus usou a instrumentalidade dela, me abraçou, cuidou de mim, me deu direção, me deu estratégia. Se ela fosse contar as experiências de pacientes que ela já cuidou nos 25 anos que ela vem clinicando, que ela vem cuidando, seriam muitos aqui. Mas está aqui a prova viva, né? De alguém que Deus colocou na mão dela para ser tratado. E Deus a usou com muita autoridade, através da palavra, através do conhecimento, da sua profissão. E um dos livros dela que eu li também mudou a minha vida, jogue fora o entulho da sua vida. E eu estou dizendo isso porque eu acho muito importante, porque quando eu já vou orar, porque quando surgiu a oportunidade de convidá-la para vir aqui, Deus nos trouxe o conhecimento de que não é a missão evangélica de que está vivendo isso que eu vou dizer agora. A gente tem pregado em muitos lugares aí. Muitas vidas estão vivenciando problemas emocionais terríveis. Querido, eu me emociono quando eu falo isso, porque tem pessoas que estão rindo, tem pessoas que estão abraçando, tem pessoas que estão cantando, tem pessoas que estão pregando. Tem pessoas que terminam de pregar, ou você já viu isso aí, saiu do altar, logo após tirou a sua própria vida. A gente tem relato disso aí. A gente tem relato de famílias que estão sendo destruídas dentro da sua própria casa. A gente tem relatos de, eu estou com uma situação, tratando uma situação agora na minha família terrível. Se eu contasse aqui, os irmãos iam se assustar. De repente você está aqui, você veio para este lugar, e Deus, enquanto ela estava ministrando, Deus falava ao meu coração, e ela ministrou muito isso na minha vida. Ela disse: André, você pode, olha para frente, diga que você pode. O interessante é que nós temos medo de falarmos de nós mesmos, daquilo que podemos. Isso é vaidade. Só que não é vaidade, querido. Na verdade é a convicção de quem foi que te chamou, de quem está te dando autoridade, de quem está te capacitando, de quem está te movendo. O que o diabo quer é que você fique com a postura exatamente assim: eu não posso, a minha família foi destruída, a minha família é pobre, a minha família não tem recurso, a minha família, eu não vou poder chegar a lugar nenhum. Mas o que Deus ministrou aos nossos corações nesta noite existe um Deus que te capacita, que te leva, que te pega pelas mãos, que te dá autoridade, que te dá instrução, que te dá recurso, que abre porta onde não tem porta, que move os céus em teu favor. Eu queria reforçar, eu sou de casa, reforçar esse chamado aqui, porque tem muitas pessoas que estão vivendo problemas de depressão, ansiedade, pânico. Está aqui. E às vezes num momento de oração como esse é que Deus move. Ela não tratou aqui, eu peço até desculpa do que eu vou dizer. Se estiver errado, a senhora me corrige. A ansiedade é uma doença. Só que o diabo pega o teu momento de fragilidade para tentar te levar a colocar um ponto final na sua vida. Curve a sua cabeça, sai do seu lugar. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Você que está vivenciando drama de ansiedade, depressão, pânico. Você que tem pessoas com esses problemas na sua família, sai do seu lugar. Pessoas que não conseguem dormir mais, pessoas que estão tomadas por medicação.
Sai do seu lugar, vem orar por essas pessoas. Vem interceder por essas pessoas. Vem aqui, vem, sai do seu lugar. Pessoas boas, pessoas, sabe, cheias de potencial, mas que foram simplesmente paralisadas, porque as suas emoções estão turbadas. Sai do seu lugar agora. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida, no nome de Jesus. Levante as mãos para cá. Você que está aí no banco, abraça alguém que está ao seu lado. Abraça alguém. Deixa eu contar uma última coisa, rapidamente. Olha aqui para mim, rapidamente, antes de orar. Eu falei isso aqui uma vez, e eu estou sentindo de Deus de falar isso aqui. Eu já vou orar. Olha aqui. Um dia, eu fui para a rede social e coloquei assim, ó. Tem muitas pessoas que chegam nas nossas igrejas, que não precisa de oração, que não precisa de uma palavra, e precisa somente de um abraço. Coloquei isso. E eu estava em campanha, disse: quem precisar de oração, coloca o nome aqui que eu vou subir ao monte e vou orar. E a minha irmã, ela colocou o nome de uma moça que eu conhecia. E passou 2 dias. Olha aqui para mim, irmãos, é muito sério isso aqui. Passaram-se 2 dias. A minha irmã colocou lá: a jovem acaba de falecer, 20 anos. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu disse: o que se passa aí? Aí ela disse: a depressão matou. Você não viu as fotos dela não? Eu disse: não, vai lá e vê. Aí eu fui ver uma menina que era jovem, forte, bonita, estava magrinha. E eu fui olhar o perfil dela. Ela tinha tirado a minha postagem, colocado no perfil dela. E Deus falou ao meu coração naquele dia, eu chorei. Deus disse: ela não precisava de muita coisa, ela só precisava de alguém que acreditasse que ela estava sofrendo, que ela estava doente, que não era, sabe, bobeira, que não era preguiça, que não era corpo mole, mas que era doença. Então abrace quem está ao seu lado aí, abrace mesmo, abrace forte. Diga: há um Deus cuidando de nós aqui nesta noite. Há um Deus cuidando das nossas emoções aqui nesta noite. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós, Senhor, nos alegramos, Senhor Deus, por usar a Tua filha nesta noite, de uma maneira tão cirúrgica, Senhor Deus, tão assertiva. Ó Deus querido, tratando, Senhor Deus, das nossas emoções, dizendo que nós podemos, dizendo que nós somos capazes, dizendo que há um Deus que cuida de nós, que é um Deus que zela, que é um Deus que tem prazer em nos abençoar, e cuidar, e mover. Oh Deus, no nome de Jesus Cristo, vai entrando nas casas, vai entrando nas famílias, Senhor, aqui representada. Ó Deus querido, aqueles que estão sendo tratados, cuidados, Senhor, das suas emoções. Entra com poder agora, Senhor. O que for de ordem, Senhor Deus querido, Senhor Deus emocional, o Senhor vai tratando nesta hora. Vai tocando com o Teu poder, Senhor, com a Tua graça. Ó Deus querido, vai entrando, Senhor Deus querido, e movendo toda a situação. Deus, no nome de Jesus Cristo, aonde o remédio não pode ir, aonde, Senhor Deus querido, a medicina não pode ir, aonde, Senhor Deus querido, os conselhos não conseguem ir, que o Teu Santo Espírito possa ir agora, ó Deus querido, entrar, Senhor, e trazer cura. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, nós ministramos, Senhor Deus, o Santo de Israel, que o Senhor possa mover, Senhor, em favor da Tua igreja, trazendo alegria, trazendo força, ó Deus querido, trazendo paz, em nome de Jesus Cristo. Que haja um renovo do Senhor, uma renovação de forças neste lugar, para que o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos a Ti, agradecemos a Ti, enaltecemos a Ti, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Aplauda Jesus bem forte aí.
grande aqui, está ali atrás. R$ 45. Quando eu gravava DVD de mensagem, alguém dizia, eu vou comprar para te ajudar. Aí eu dizia assim, não, você vai me ajudar e eu vou te abençoar. Porque era uma palavra. Porque quem escreve, estuda, se dedica. Então você está sendo abençoado. Bispo, eu estou bem, mas você pode abençoar a vida de alguém. Tem muitas mulheres vivenciando dramas terríveis, e você pode ser canal de Deus. R$ 45, vamos ter uma máquina ali atrás. Você vai ser extremamente abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aplauda o Senhor, amém? Deus abençoe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, porque Ele merece. Ele é digno de honra, glória, poder e majestade. Aleluia. E quantos glorificam a Deus nesta noite pela vida da doutora Miriam, podemos dizer aleluia. Muito obrigada, doutora, foi uma bênção, palavra do céu, e tenho certeza que saímos daqui nesta noite renovados, transformados, com uma metanoia, uma transformação de mente, porque nós podemos em Cristo, amém. A nossa querida missionária Valéria vai estar passando as mãos da doutora Miriam, uma lembrança do Ministério com Mulheres. Como todos sabem, estamos no mês de março, o mês das mulheres, né? Então nós estamos passando as mãos dela. A foto. Amém? Vamos estar passando os anúncios da semana. Quarta-feira, 15 horas, nós temos a Tarde com Deus. Quinta-feira, consagração ao Senhor, 8h30 da manhã. Quinta-feira da Vitória, às 19h30. Sábado, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui com a reunião de obreiros. Também estará tendo um sinal, e também terá o culto e ações de graças pela vida do nosso bispo Davi